Olá, hoje vamos estudar um conceito que é importantíssimo quando eu tenho muitas partículas ou quando eu tenho uma distribuição de massa, que é o conceito de centro de massa, tá certo? Nós vimos até agora e aprendemos bem a ver a ação das forças sobre uma partícula de massa. Embora ela seja um bloco, ela pode sempre ser considerada como toda num ponto. Esse ponto que a gente falou tanto é o centro de massa daquele objeto. Muitas vezes o conceito de centro de massa é extremamente importante para que a gente possa descobrir as chamadas leis de conservação, principalmente conservação de momento, quando nós estamos lidando com colisões, ou conservação de momento angular, quando nós estamos lidando com rotações. Muito bem, então nós vamos aprender o conceito de centro de massa. E para fazer isso, eu vou lembrar para vocês que nós podemos, de um modo geral, ter dois sistemas para distribuição de massa. Então, ou a massa é discreta, ou a massa é contínua, continuamente distribuída. Então, ela pode ser continuamente distribuída, ou ela pode ser discreta. Tá certo? O que é um conjunto de massa discreta? Bom, um conjunto de massa discreta é aquele que eu tenho um sistema de coordenadas, tá certo? Pode ser espacial, claro, para representar aqui nós vamos usar simplesmente o plano, e você tem massas, né, em pontos de coordenada distribuídas, não é verdade? E essas massas, elas são caracterizadas por terem um determinado vetor posição. Então você tem uma massa que tem um valor MI numa posição RI. E esse I é variável, né? Então tem 1, 2, 3, 4, de tal maneira que você acaba preenchendo todas as partículas que estão aqui. Então eu tenho um monte de partículas, né, no meu sistema, e esse sistema todo, ele pode ser também de duas maneiras. O discreto, ele pode ser fixo ou ele pode ser móvel. Então as partículas podem ter a posição relativa fixa. Então ele é fixo quando as posições relativas não mudam com o tempo. E ele pode ser móvel quando mudam. Então o móvel é quando forças internas podem mudar com o tempo. Então as posições relativas mudam com o tempo. Tá? Então você pode ter um sistema discreto, que são partículas, pontos de massa espalhado, e ele pode ser fixo ou não, né? Nós vamos aprender situação onde as partículas mudam a posição relativa. Cargas ou mesmo planetas, né? Quando nós vamos aprender gravitação, eles podem mudar, eles podem alterar a sua posição relativa. Então eles são móveis nesse caso. E o contínuo? Bom, o contínuo, ele é um sistema onde a massa não é discreta dessa maneira, mas é continuamente distribuída. Então você continua tendo um sistema de eixo, mas a massa, ela está distribuída, não é? De tal maneira que você tem massa distribuída por todos os pontos, de uma forma contínua. Claro, pode ter um buraco, não tem problema, mas a massa está continuamente distribuída. Em ambos os casos, nós podemos definir um ponto, que é o chamado ponto centro de massa. E esse ponto, na verdade, é aquele que determina uma série de características do sistema. Por exemplo, se esse sistema de partícula estiver sujeito à força da gravidade, existe um ponto aqui que a gente pode fazer um equilíbrio, que todo o sistema fica sem a ação da gravidade. Tá certo? Esse é o centro de massa. Normalmente o centro de massa também é definido, e essa é a forma mais correta de defini-lo, como sendo aquele onde, não existindo forças externas, pode ter força interna, as partículas podem interagir entre elas e assim por diante, né? Não havendo forças externas, esse ponto permanece inalterado.
Então, o centro de massa é aquele ponto que, na ausência de forças externas, ele permanece inalterado. E o que eu vou fazer aqui é pegar essas duas distribuições e vou calcular o centro de massa para vocês. Tá certo? Aqui nós vamos calcular o x e o y do centro de massa, porque deve existir um ponto aqui, deve existir um ponto em algum lugar dessa distribuição de massa, por exemplo, aqui, que tem um x centro de massa, que tem um y centro de massa, que é o ponto que, se eu calcular, mesmo que as posições relativas das partículas mudem, esse ponto permanece fixo. Esse é o ponto do centro de massa do sistema, na ausência de forças externas. Havendo forças externas, é interessante porque essa força no sistema olha o centro de massa. Ela movimenta o sistema todo como se fosse concentrado no centro de massa. Normalmente, quando a gente usa somente o centro de massa, a gente fala que estamos fazendo aproximação de massa pontual. Bom, como calcular o centro de massa? Obviamente dá para fazer aqui uma dedução um pouco mais elaborada, mas eu vou fazer aqui algo mais simplificado, porque trata-se de uma aula muito simples e rápida. Muito bem, se eu pegar todas as massas, multiplicar pela sua posição x e dividir pela massa total do sistema, a massa total, que é a soma das massas, eu tenho a posição x do centro de massa. Por outro lado, a posição y do centro de massa é a mesma coisa para o y. É a somatória de todas as posições, mi, yi, dividido pela massa total do sistema. Tá certo? É assim que eu determino a posição do centro de massa. Isso aqui tem muito a ver, se a gente colocar essas partículas num campo de força, por exemplo, a gravidade, e exigir que elas fiquem todas relativamente se comportem, o centro de massa vai cair com a aceleração da gravidade, nós vamos ver que essa condição é necessária. A hora que a gente aplicar o equilíbrio entre elas, devido às forças internas, a gente vai ver que isso é necessário. Então, esse conceito é um conceito que pode ser deduzido, a gente pode mostrar que, dado o centro de massa, né, na ausência de forças externas, esse centro de massa permanece igual. Esse centro de massa não é alterado. Tá certo? Muito bem. Então, isso para o sistema discreto. Seja fixo ou não as posições relativas. Tá ok? Então, com ou não posições fixas relativas, ou seja, a posição entre as partículas pode alterar ou não no tempo, isso aqui é a posição do centro de massa. Existindo ausência de forças externas, nós vamos ver que nós podemos prever como que o sistema se comporta, baseado muito na constância do centro de massa. Muito bem. E caso a massa seja continuamente distribuída? O que nós fazemos nesse caso? Bom, uma massa que é continuamente distribuída, ela pode ser vista como pequenos elementos de massa de valor dm, né, um diferencial de massa, ligados ou posicionados ao longo de uma distribuição. Então existe um pequeno vetorzinho R que vai e posiciona a massa em todos os lugares. Tá certo? Esse vetor R tem uma projeção X e ele tem uma projeção Y. E obviamente o corpo, ele tem um contorno, a massa está localizada numa região do espaço. Eu não tenho massa em todo o universo, eu tenho massa distribuída aqui nesse corpo. Tá certo? E o sistema de coordenadas, bom, ele é arbitrário, você põe onde você quiser. Isso não muda a posição real do centro de massa, muda os valores das coordenadas, né? Muitas vezes é até adequado, se eu souber o centro de massa, levar o sistema de coordenadas para o centro de massa. Como que eu calculo nesse caso? Bom, nesse caso, ó, o corpo, ele é formado por... Quem que é o corpo? Quem que é a massa total do corpo? É uma integral em todo o corpo de dm. Então, a soma de todas as porções infinitesimais dm forma o corpo como um todo. Então, eu vou tratar cada posição dessa como sendo uma posição
de uma pequena massa de valor dm e somar. Nós sabemos que quando nós somamos elementos infinitesimais, esses elementos viram uma integral, né? Essa soma vira uma integral. Quem que é dm? Bom, dm é, na verdade, a densidade do corpo, que pode depender da posição, vezes dx dy aqui, né? Porque nós estamos usando o plano. E ρ é a densidade, aqui no caso, na área, que se fosse espacial, seria dx dy dz. Tá certo? Muito bem. Então, nessa situação, quem que é o x do centro de massa? O x do centro de massa nada mais é do que a integral em todo o corpo de x dm. Tá certo? Onde dm, obviamente, é uma função. Você vai acabar fazendo a integral em todo o corpo com todas as posições x possíveis. E quem dividido pela massa total do corpo, que é a integral de dm, como eu havia dito aqui em cima. E quem que é a posição y do centro de massa? É exatamente a integral em todo o corpo de y dm dividido pela massa total. Então eu tenho o x e o y do centro de massa, sabendo a distribuição. Obviamente que nesse caso, no lugar do dm vai entrar o ρ dx dy, mas ρ é constante, não tem problema. Então ele é uma constante, ele sai, acaba sendo uma integral de x vezes dx aqui, integrado em todo o contorno, em todo o volume, em toda a área, aqui no caso, que nós estamos fazendo bidimensional, do corpo. E se o corpo for unidimensional? Bom, não tem y, só tem x. Né? Mesma coisa aqui para partículas que estão discretamente distribuídas. Muito bem, essa é a posição do centro de massa para um corpo contínuo. Obviamente, um corpo contínuo de massa, ele pode também ter variações temporais. Ele pode ser flexível, né, um corpo elástico, assim por diante, ou ele pode ser realmente fixo. Tá certo? Quando eu tenho ou um conjunto discreto de partículas com posições fixas, ou uma distribuição contínua de massa com distribuição fixa, que não altera, nós chamamos de corpo rígido. Então, o conceito de corpo rígido é o conceito, tá certo? Tanto para partículas discretas quanto para contínuas, que você não modifica a posição relativa. Então, um corpo que ele é rígido, a sua posição relativa não muda. Né? Se ele não for rígido, uma bexiga cheia de água, obviamente não é um corpo rígido, mas em cada instante tem centro de massa, mesmo que ela tenha, de alguma maneira, oscilações na sua forma. Uma bexiga cheia de água, a densidade da água, obviamente, não muda muito. Então, isso aqui é a definição do centro de massa. Isso aqui, mais ou menos, cobre a maior parte do que nós precisamos para entender o movimento do centro de massa, ou entender as leis de conservação que nós vamos fazer. Bom, claro que nós podemos calcular isso em várias situações, portanto, eu vou fazer alguns exemplos para utilizar essas relações que eu acabei de dar para vocês, para a gente praticar um pouco a determinação do centro de massa de em algumas situações simples ou não tão simples, que parecem complicadas, porque se eu souber fazer soma e se eu souber fazer integral, eu calculo, em princípio, o centro de massa de qualquer objeto. Muito bem, na próxima aula nós continuamos esse tópico vendo alguns exemplos interessantes em diversas situações para o cálculo do centro de massa. Até lá!